Fala galera, minutinhos de reflexão e eu quero trocar uma ideia com você que está permitindo que de alguma maneira a gente possa aí entrar na sua intimidade, na sua casa. Muito obrigado pela confiança, fica até o final desse vídeo aí, tenho certeza que vai ser muito bom e produtivo para você. Eu queria falar sobre um tema que nós abordamos aqui durante a semana, sobre as coisas inúteis, declarando que as coisas inúteis elas podem ser transformadas em coisas úteis, ok? As coisas sem valor podem começar a adquirir valor sim. E o tema que nós abordamos aqui, ou melhor, o texto que nós abordamos aqui, é um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 9, onde Jesus ele tem uma multidão diante dele e desejando experimentar os discípulos, porque ele já sabia o que ele tinha que fazer e o que ele iria fazer. O texto fala que ele pergunta a Filipe, como iremos alimentar tamanha quantidade de pessoas que temos diante de nós? O texto diz que Filipe declara: olha, nem se nós tivéssemos 200 denários, nem se nós tivéssemos X quantidades de moeda, seria capaz para alimentar esta multidão. Aí o que o texto diz? O texto fala que André, que está logo ali ao lado, André fala: olha, tem um jovem aqui, mestre, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? A Bíblia diz que nesse mesmo instante, Jesus manda a multidão se assentar, e ali Jesus opera um milagre, ele multiplica os pães e os peixes. Isso nos fala a respeito de valores, isso nos fala a respeito de coisas desprezíveis, de coisas inúteis, de coisas que muitas vezes nós não atribuímos valor a elas, mas não é sobre o valor que nós atribuímos a elas, mas é sobre na mão de quem essas coisas estão, porque dependendo na mão de quem está essas coisas, a princípio inúteis e desprezadas, elas podem alcançar um valor que outrora elas não tinham. Esse pão de cevada, ele era um pão simples, porque era o pão da classe pobre, era o pão dos mais simples, era o pão dos mais pobres, mas esse pão que foi dado a Jesus, ele foi multiplicado e ele alimentou uma multidão. Sabe, Deus começou a falar comigo a respeito das coisas simples, das coisas pequenas, dos pequenos começos. Muitas das vezes nós desprezamos os pequenos começos, muitas das vezes nós menosprezamos as coisas pequenas, mas não é sobre as coisas pequenas, mas sim na mão de quem as coisas pequenas e desprezíveis estão. Por isso eu quero dizer para você que está aí, talvez a sua vida seja algo pequeno, talvez o seu empreendimento seja algo pequeno, sua família, sua casa, o seu sonho seja algo tão pequeno, tão menosprezado pelas pessoas, talvez o dom que você tem seja algo tão menosprezado pelas pessoas, mas eu queria dizer que não é sobre o valor que as pessoas atribuem a elas, não é sobre o valor que as pessoas dão ao seu dom, não é sobre o valor que as pessoas dão à sua família, não é sobre o valor que as pessoas dão ao que você tem, mas sim nas mãos de quem isso está. Porque se isso estiver nas mãos de Deus, se isso estiver nas mãos de Jesus, do Espírito Santo, se isso estiver nas mãos certas, isso pode ser reciclado, isso pode ser transformado em algo valioso. Por isso que a Bíblia é muito clara, ela diz: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe, nós temos que aprender a entregar a nossa vida, nós temos que aprender a entregar os nossos sonhos, a nossa faculdade, o nosso casamento, o nosso namoro, o nosso dom, a nossa célula, o ministério que Deus nos deu, tudo aquilo que o Senhor confiou a nós. Nós temos que aprender a deixar nas mãos de Cristo, porque Ele é a melhor pessoa para pegar talvez o pão de cevada e fazer o pão de cevada ser capaz de alimentar uma multidão. Talvez o que você que está assistindo esse vídeo tenha nas mãos seja apenas 5 pães e 2 peixinhos, e olha que quantidade pequena, olha que coisa tão pequena, tão menosprezada pelo próprio André que ali estava, que diz: mas o que é isso para tamanha quantidade de pessoas que nós temos aí? Mas quando isso foi colocado nas mãos de Cristo, Cristo mandou a multidão se assentar, porque ele já sabia o que ele tinha que fazer. Jesus já sabe o que fazer com um pouco que está nas suas mãos. Por isso, perca o controle das coisas e deixe Jesus assumir o controle das coisas na sua vida. Outra coisa interessante que eu aprendo aqui é que Deus, ele tem uma mania toda especial de trabalhar com coisas inúteis. Sabe, Jesus sempre trabalhou com desprezíveis, com aqueles que talvez outrora ninguém acreditava. Deus sempre usou pessoas que muitas vezes as pessoas não acreditavam nelas. Por isso eu e você temos que entender, não é sobre o quanto nós temos na mão, mas sim nas mãos de quem o pouco que nós temos está. Poxa, eu vejo pessoas dizendo: poxa, minha vida não tem sentido,
Eu vejo jovens dizendo: poxa, minha vida não tem sentido, pô, minha família acabou, minha família não tem valor algum, sabe? Olha, essa pessoa não tem valor algum, essa pessoa não vale nada. Nós temos que tomar um certo cuidado com isso, porque nós temos que aprender a colocar as coisas nas mãos da pessoa certa, e a pessoa certa para regenerar, para transformar, a pessoa certa para pegar o pouco e fazer o pouco se tornar muito. Essa pessoa não sou eu, não é você, essa pessoa é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. E Deus, Ele está dizendo isso para mim, cara, Ele está falando isso para você que está assistindo esse vídeo. Talvez você tenha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E o que é 5 pães e 2 peixinhos? Nada. Diante de uma multidão é algo desprezível, é algo inútil, mas nas mãos certas o pouco pode ser transformado em muito. Sabe, uma passagem linda que eu aprendo no livro de Juízes, no capítulo 6, é quando fala a respeito de quando o Senhor chama Gideão para libertar Israel. A Bíblia diz que Gideão, ele está num buraco, ele está no largar de amassar uvas, e o texto diz que o anjo do Senhor vem até ele. O texto diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore em Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para escondê-las dos midianitas, Gideão era um camarada amedrontado, ele estava com medo dos midianitas, escondido no buraco. Mas o anjo do Senhor veio até Gideão naquele buraco e disse: camarada, você foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Deus escolheu um cara amedrontado, um cara que estava governado pelo medo, para ser o libertador de Israel. Isso parece loucura ao nosso entendimento, à nossa visão. Isso parece uma loucura. Como um homem fraco, um homem sem visão, pode ser escolhido por Deus para libertar uma multidão? O texto em Juízes, capítulo 6, verso 15, diz assim, que Gideão respondeu: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha como Gideão, ele era um camarada de visão pequena, olha como ele era um cara complexado, amedrontado, olha a visão que Gideão tinha dele. Ele se sentia um camarada tão pequeno, porque era a realidade dele, o clã dele era o menor, a tribo dele era a menor, e ele era o menor da sua casa. Eu sou o menor da minha família, eu sou um cara sem importância, sem valor, eu sou tão pequeno, sou tão fraco, sou tão sem experiência. Mas a Bíblia diz que não é sobre a visão que você tem de você, mas sim a visão que Deus tem de você. Talvez você que está assistindo esse vídeo, cara, você já leu o Salmo 113? O Salmo 113 diz que Deus tem o poder de olhar para aquele que está no lamaçal. Deus tem o poder de olhar para aquele que está no lixo. A Bíblia diz que Deus, Ele ergue do monturo necessitado, Ele levanta o desvalido, sim, Ele levanta aquele que está sem força, aquele que se considera estar no monturo, que quer dizer lixo. E o texto diz que Deus o coloca sentado junto com os príncipes do seu povo. Meu irmão, entenda algo, você pode estar no lixo, mas o texto diz que Deus tem o poder de pegar aquele que está no lixo. E quem está no lixo, o que é? Aquele que está no lixo é lixo, cara. Mas o texto diz que Deus pode fazer uma reciclagem na nossa vida. Ele pega aquele que está no lixo e Ele coloca sentado junto com os príncipes do seu povo. Gideão tinha essa visão pequena dele, mas Deus escolheu ele. Gideão, ele se considerava alguém que estava no lixo, mas Deus escolheu ele para colocar ele numa posição alta. Aí, se você for ver o capítulo de número 7 de Juízes, a palavra diz no capítulo 7, do 8 ao 19, que Gideão, amedrontado ali, preocupado, porque Deus diminuiu a quantidade do exército dele, e agora Gideão, ele tem 300 homens, 300 soldados. O texto diz que Gideão, ele recebe uma direção de Deus, que manda ele descer até o acampamento dos midianitas. Quando Gideão desce, ele escuta 2 midianitas conversando, e esses 2 midianitas conversam a respeito de um sonho que um deles teve, e o sonho que esse midianita teve, ele teve um sonho, e nesse sonho ele via um pão de cevada rolando das montanhas adentro do campamento dos midianitas, destruindo tudo. Quando Gideão escutou esse camarada falando do sonho, qual que é o sonho? O sonho é um pão de cevada descendo das montanhas, adentrando o campamento dos midianitas, destruindo tudo. O outro midianita que estava ali ouvindo disse: eu já sei o que esse sonho quer dizer. Esse sonho quer dizer que a espada de Gideão virá sobre nós.
Deus já deu vitória a Gideão, o filho de Joás, o israelita. Deus já deu vitória a Gideão. Gideão desceu no acampamento dos midianitas, cara, e ele escutou a conversa de 2 midianitas a respeito de um sonho. Aquele pão descendo da montanha, destruindo todo o acampamento dos midianitas. Os próprios inimigos declararam que aquele sonho era a vitória da espada de Gideão sobre os midianitas. O que eu quero dizer para você? Muitas vezes o pão de cevada, ele é simples, ele é menosprezado, ele é sem valor, mas nas mãos certas ele pode se transformar em algo poderoso, em algo grandioso. Gideão era aquele camarada que estava no buraco, ele estava no buraco escondido com medo dos midianitas, e agora Deus está revelando que aquele homem, talvez desprezado por muitos, aquele homem amedrontado que não valia nada, agora ele vale muito. E agora ele é como um pão de cevada, que pode ser inútil para muitos, pode não valer nada para muitos, mas para Deus, nas mãos de Deus, sob a direção de Deus, pode destruir um exército. Porque Juízes capítulo 7 fala que o exército dos midianitas eram como uma praga de gafanhotos, era como uma nuvem de gafanhotos, não se podia contar. E agora Gideão, esse pão de cevada que não valia muito, ele tem só 300 soldados. E esse homem é usado por Deus, cara, para trazer vitória, para derrotar os midianitas. Usando o quê? Usando uma trombeta, usando uma tocha e um vaso nas mãos. Preste atenção nisso. Deus, ele tem uma mania de usar, ele tem uma maneira toda especial de trabalhar com os pães de cevada, com os inúteis, com os desprezados, com aqueles que muitas vezes nós não damos valor algum. Por isso, se você conhece alguém que talvez seja considerado pela sociedade inútil, se você considera alguém que está tendo um casamento inútil, se você conhece alguém que se considera tendo uma vida inútil, não menospreze, porque amanhã ele pode ser um Gideão, amanhã ele pode se posicionar nas mãos de Deus, e aí algo grande vai acontecer. Talvez você se lembre a respeito, dos valentes de Davi, e se você for ler a respeito dos soldados de Davi, você vai ver a respeito de Samar. Você vai ver que Samar, quando os inimigos vieram para destruir a sua pequena plantação de lentilhas, que não valia muito também, lentilhas era algo assim que não tinha muito valor, mas a palavra diz que enquanto soldados de Davi fugia, a Bíblia diz que Samar se posicionou na sua plantação de lentilhas, e Samar ali tomou posição no meio do seu terreno, e Samar lutou contra os inimigos que se levantaram, que estavam vindo, e o texto diz que naquele dia Deus operou grande livramento. Um homem conseguiu proteger a sua plantação de lentilhas, um homem que talvez aos olhos de muitos era apenas um pão de cevada, ia ser destroçado, ia ser engolido pelos inimigos. Talvez você já ouviu falar de Davi, um jovem sem experiência, aquele que está lá cuidando dos animais, aquele que não vale muito, aquele que ninguém acredita, aquele que nem os seus irmãos acreditam. Nas mãos de Deus agora ele é usado para derrotar Golias. Meu irmão, não menospreze os pequenos começos, não menospreze as coisas inúteis, porque se essas coisas estiverem, ou essas pessoas estiverem nas mãos certas, e as mãos certas é as mãos de Deus, essas coisas inúteis podem ser regeneradas, podem ser transformadas, recicladas e serem transformadas em coisas úteis. Por isso, grave isso no seu coração. Você talvez já ouviu falar sobre aquela mulher samaritana, aquela mulher pecadora, já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava não era dela. O texto é bem claro, a palavra diz que aquela mulher, em João 4, a partir do 17, aquela mulher cheia de pecados aparentemente, mal vista pela sociedade, que conversou com Jesus e foi transformada ali. O texto diz em João 4,17 que aquela mulher foi para a cidade e ela ganhou toda uma cidade para Cristo. Ela conseguiu mover a cidade até Cristo. Uma mulher talvez que para muitos merecia ser apedrejada, uma mulher talvez que estava manchada, uma mulher talvez que muitos a desprezariam naquele momento. Jesus não a desprezou, Jesus transformou a vida dela e Jesus a usou para que ela ganhasse toda uma cidade, porque a palavra diz em João 4,39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, o testemunho daquela mulher.
condicionou aquela cidade a ser ganha para Cristo. O que eu quero dizer, pastor, o que o senhor quer dizer para nós aí, pastor Natanael, o que o senhor quer falar ao nosso coração? Eu quero dizer para você algo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, 27 e 28, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, insignificantes, desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Então, cuidado ao se auto-menosprezar, cuidado ao se auto-colocar para baixo, porque você pode estar ofendendo a Deus. E aqui eu quero dizer algo a você que está assistindo esse vídeo, que eu vi hoje pela manhã, um vídeo que o Mateus, o Mateus Tototti, da IBVB aqui de Campo Belo, postou, um vídeo interessantíssimo que diz: Moisés era gago e foi chamado para libertar o povo, Jeremias era novo demais e não sabia o que falar, e foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para ser profeta, boca de Deus das nações. Isaías lembrou que os seus lábios eram impuros, Olha, o profeta Isaías: sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo. Olha quem era Isaías, olha o ambiente, e olha como Isaías foi usado. Abraão já era velho, sua mulher estéril, porém foi chamado para ser pai de nações, de multidões. O que o senhor quer dizer, pastor? E aqui eu encerro com isso. Tudo isso acontece para ficar claro uma coisa: Deus não te chama de acordo com as suas habilidades e com o valor que você dá a você ou as pessoas dão a você, mas sim de acordo com as suas impossibilidades, para que fique claro uma coisa: não é você que faz, porém é Deus quem faz. Que Deus te abençoe, cara. Nós abordamos aqui quarta-feira essa mensagem, e Deus falou muito no nosso coração e tem nos falado. Então, cuidado, não se auto-menospreze, cuidado, não atribua um valor tão pequeno às pessoas e ao que está nas suas mãos. Não menospreze os pequenos começos, não menospreze as coisas pequenas, inúteis e desprezadas, porque Deus tem um jeito todo especial de trabalhar e usar as desprezadas, as insignificantes, as inúteis, para mostrar para as sábias e para as fortes que não é sobre as inúteis, mas é sobre na mão de quem elas estão. Que Deus te abençoe. Pensa nisso, reflita nisso. Deus te abençoe. Tamo junto. Fica na paz aí.